Muito bom dia, caros amigos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Rede Amigo Espírita. Aqui hoje, nesse dia 12 de agosto de 2025, é uma grata satisfação podermos estar novamente reunidos em torno das lições do nosso Mestre Jesus. Hoje eu estava ouvindo há pouco o Momento Espírita do dia e falava do destaque da importância de um simples sorriso. São os pequenos investimentos que a gente pode fazer na nossa jornada. Sorrir não custa nada e pode abrir muitas portas, né? Como dizia a dona Isabel. Então, fica o meu carinho a todos vocês e convidando aqueles que ainda não recebem as mensagens diariamente. São áudios de 5 minutinhos por dia. Você começa o dia bem, então, com uma lição. Sempre tem o evangelho embutido, sem dúvida nenhuma, sem necessariamente ter que ficar citando e tal. Então, o Momento Espírita de hoje, da nossa Federação Espírita do Paraná, muito maravilhosa, destacou a importância da gente sorrir mais, a gente aliviar um pouco mais, tanto o dia das pessoas que nos olham, quanto o nosso também. Quem sorri por fora, acaba sorrindo por dentro também. Então, tonifique o seu dia, tonifique a sua, as suas virtudes através da expressão. Não precisa ficar gargalhando por aí, que nem um doido, né? Mas um sorrisinho não é muito difícil de realizar, não, né? Tô aqui do lado da campeã do sorriso aqui, olha lá, quer ver, ó, tá sorrindo, olha lá. É um sorrisinho que abre portas, né? Que facilita a vida da gente. Então, nesse clima sorridente dessa manhã fria, mas muito gostosa, dessa terça-feira, eu te convido a vir conosco nessa horinha que nós vamos passar juntos aqui. Hoje, o Evangelho de número 25, vamos falar dos mundos regeneradores. Eu acho que tem muita coisa boa para a gente aprender, não é? Bom dia para a Estela e bom dia da Estela para nós. Bom dia, gente! É isso aí, nesses mundos regeneradores que a gente vai conversar agora, nós vamos encontrar muito do que nós queremos viver, não é? E já é possível viver, já tem tanta coisa boa acontecendo. Então, obrigada aí pela companhia de vocês, que seu lar, sua casa, sua mente possa ser purificada aí com essa energia da grande corrente que formou em torno de nós do Evangelho. Gratidão pela sua amizade. A gente encontra o pessoal, às vezes, no centro espírita. Ah, eu participo da terça-feira, mas eu não comento, né? O pessoal fala muito isso, né? Ah, eu assisto mais tarde. Que bom, né? Quantas pessoas aí estudando o Evangelho junto conosco, pegando ferramentas para deixar esse mundo melhor, deixar a si mesmo melhor e o mundo. Então, de alguma maneira, mesmo que você não conheça aí, estamos agora em mais de 70 aparelhos ligados, tem um par de pessoas aí que você não conhece, mas essa pessoa está fazendo a diferença na sua vida, pois está fazendo a diferença no mundo. A gente sai do estudo mais leve e cheio de vontade de viver melhor, não é? Então essa pessoa pode estar morando em outro estado, outro país, como nós vemos muito aqui, né? Pessoal de tão distante fisicamente, mas já lá no pontinho de luz juntando com o nosso. E assim também nossos irmãos evangélicos e católicos e todo mundo que estuda sobre a alma. Obrigado mesmo, gente, pela sua companhia. Deus abençoe a todos. Jesus ilumine o nosso caminho. E vamos que vamos, bons dias. Pois é. Lembrando, se você quiser compartilhar esse vídeo, se você está no Facebook, está no YouTube, dá para compartilhar nos seus grupos aí de WhatsApp, às vezes o grupo do Centro Espírita, ou o grupo do pessoal da comunidade espírita e da sua cidade. Aqui mesmo em Rio Preto nós temos um grupo chamado Movimento Espírita, que se reúnem várias pessoas de várias casas espíritas, então a gente compartilha lá o link, de repente alguém entra lá e pode ser que uma frase que a gente fale aqui pode literalmente abrir os olhos de alguém que está pensando em fechá-los. Às vezes você faz uma benfeitoria, um simples compartilhamentozinho aí, às vezes manda no grupinho de família, no grupinho da turma lá de quando vocês estudavam juntos na faculdade, e por aí vai. Então fica o convite para você compartilhar, se possível. E um abraço aos amigos aí de todos os grupos que a gente tem no WhatsApp, especialmente do grupo aí Momento Espírita, do grupo Movimento Espírita aqui de Rio Preto, do grupo Eventos Espíritas aqui de Rio Preto, no WhatsApp. E vamos que vamos, vamos ver. Vamos então com o nosso momento da oração com a Estela. Todo mundo já com meia no pé. Todo mundo já aquecidinho, tomando a sua aguinha. Oh, beleza, hein? Então vamos lá.
Senhor Jesus, divino e amado Mestre, que enviou para nós aqui, nossa companhia, companhia de todos juntos, benfeitores, amigos, dispostos a nos ajudar, a nos esclarecer, vendo a nossa boa vontade em estudar o Evangelho para se tornar uma pessoa melhor. Gratidão, Senhor, pelo envio deles e pela oportunidade de estar aqui. Assim como irmãos de outros países nos encontraram, a gente encontrou no Evangelho também esse bálsamo, que não só tranquiliza, como nos deixa animados, entusiasmados com a mensagem do Senhor. Que possamos caminhar juntos nesta corrente, se identificando mais por ações do que por palavras. Que essa energia salutar que recebemos nesse momento possa envolver as pessoas que a gente ama, que passam pela nossa mente, as pessoas que vivem com o coração magoado, raivoso, indiferente, que possam ser tocadas também, Senhor. Governantes e pessoas que têm o poder na mão, que possam, de alguma maneira, amolecer os seus corações, pensar em ser mais humanos, pensar, Senhor, nas mensagens do Cristo e de tantos outros missionários que vieram, não tão grandes como Jesus, mas vieram deixando a palavra da luz, que possam ser tocados, para que a humanidade pare de perecer. Abençoado seja, Senhor, todas as pessoas de bom coração que saíram para trabalhar, que acordaram da cama, dispostos ou indispostos, mas mesmo assim vestiram a cara da coragem e foram para o mundo. Muito obrigado, Senhor, por poder estar reunido com tantas pessoas boas aqui nessa corrente. Abençoado seja cada um, seu lar, sua vida. Que assim seja. Que assim seja. Olha, eu trouxe uma mensagem hoje de um livro, gente, faz tempão que eu não trago. Ideal Espírita, ele tá remendado com uma fita marrom. Com certeza não fui eu que fiz Eu isso. coloquei essa fita aí. Ah, foi ele, porque geralmente eu coloco a transparente. De vez em quando eu dou uma reformada nos livros nossos. O Oceano tá reformando o nosso museu aqui. Então, o livro se chama Ideal Espírita, psicografia de Chico Xavier, por espíritos diversos. Olha só quem chegou aqui, Elaine Cunha, Suzane Esbroja, Nivaldo Figueiredo também terminando a prece. Elaine Cunha na área, é isso aí, minha irmã. Capítulo 3. A novidade maior, pelo Espírito de Emmanuel. Eu vou ler um trecho só. Inegavelmente o mundo progride, embora com lentidão. À vista disso, em cada dia é natural que a Terra surja, de algum modo, renovada em si mesma. Entretanto, forçoso convir que no lado externo das situações e das coisas, com leves modificações, aquilo que vemos agora é o que já vimos. O Sol, cuja marcha Josué supôs haver paralisado no combate contra o rei de Jerusalém, é o mesmo que clareia a estrada do deserto para o beduíno de hoje. A lua que afagava a cabeça de Sócrates não sofreu diferenças. O mar que Tibério fitava às alturas de Capri oferece atualmente o mesmo espetáculo de imponência e beleza. As grandes cidades da hora moderna são herdeiras das grandes cidades que o tempo sepultou em valas de cinza. Inegavelmente, o progresso é a lei. Contudo, só o conhecimento de nós próprios conseguirá realmente fundamentá-lo e apressá-lo em sadios alicerces na experiência. Por essa razão, a maior novidade para nós, acima de tudo, ainda e sempre é a nossa possibilidade imediata de manejar a própria vontade e melhorar a vida, melhorando a nós mesmos. Bonito demais, né? Pois é. O Emmanuel, como sempre, muito poético, né? Muito trazendo reflexões que nos incitam a descobrir um pouquinho mais sobre história, né? Sobre filosofia. Não é a Terra que vai mudar, né? São os habitantes dela. Pois é. Muito bem lembrado. Um abraço ao nosso amigo Patrick Adolfo Azevedo Silva. Vixe, Patrick tá com a gente faz Patrick tempo, hein? também apareceu aqui e falou: hoje eu tô aqui com vocês, hein? Porque ele deve estar de folga hoje, de férias, alguma coisa assim. Legal. Fabiano Luquino também chegou aqui, a Genaura Ferraz, a Maria Célia Martins. Deixa eu ver mais quem chegou para a gente dar uma última luzinha aqui antes de a gente iniciar o nosso estudo. A Doralice Moraes.
Bom dia também para a Elaine Cunha, como a Estela falou, um beijão para a Elaine. A Fátima Feitosa está aqui pedindo orações para nós, né? Porque ela está internada devido a uma crise de hérnia umbilical. Nossa, E no meu. caso dela são duas, uma delas encarcerada, então vai ser cirúrgico lá no Rio de Janeiro. Fátima, Lá no Rio, né? receba o nosso carinho, a nossa irmã Fátima Feitosa, que escreveu para nós aqui, direto do hospital, né, Fátima? Ela falou aqui, ó, tô internada lá, ó. Tô internada devido a uma crise de hérnia, então seja abençoada que dê tudo certo a cirurgia aí, viu, Fátima? Depois você conta para nós aqui. O nosso amigo Marcinho de Divinópolis chegou agora também. Não ficou. O Robson Toledo também chegou aqui, nosso irmão. Grande Robson, um abraço para você, para Cássia, toda a família aí, viu? O Adriano Pacelli também e a Maria Luísa de Viamão, Rio Grande do Sul. Meus amigos, hoje quero convidá-los a estarmos juntos na leitura do nosso 25º Evangelho na Rede. Vou trocar aqui um pouquinho a nossa fonte aqui. Vou colocar uma fonte mais bonitinha lá. Mundos Regeneradores, olha que bonitinha essa fonte aqui, não é? Tá bem aqui abaixo de mim, aqui, tá vendo aqui, ó? Convido você a vir comigo nessa leitura. E a Elaine Cui também tá sem voz em casa. E o fonoaudiólogo sem voz lascou. Gente, esse friozinho aqui tem que agasalhar, tomar chá. Olha, não brinca não, o frio não perdoa, viu? Ele tá muito implacável. Seco o tempo, isso que é o problema Tempo também. seco. Hoje eu fui limpar meu nariz, saiu um monte de sangue do nariz, tá assim, tá seco mesmo. Vai ter que repor, hein? Pois é, vou ter que tomar uma bolsa de sangue daqui a pouco. Como eu gosto de mostrar sempre a capa do nosso O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Hoje aqui dando sequência no nosso capítulo 3º, capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Vamos de novo receber instruções do nosso incansável Santo Agostinho, os itens 16, 17 e 18 do 3º capítulo, de tema e título Mundos Regeneradores, Santo Agostinho, Paris, 1862. Vamos lá? Entre essas estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantas delas são mundos como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e provas? Mas há também entre elas mundos mais infelizes e melhores, como há mundos transitórios, que podemos chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, girando no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo mundos primitivos, de provas, de regeneração e de felicidade. Já ouvistes falar desses mundos em que a alma nascente é colocada, ainda ignorante do bem e do mal, para que possa marchar em direção a Deus, senhora de si mesma, na posse do seu livre-arbítrio? Já ouvistes falar de amplas faculdades de que a alma foi dotada para praticar o bem? Mas, ai, existem as que sucumbem. Então Deus, que não quer aniquilá-las, permite-lhes ir a esses mundos em que, de encarnações em encarnações, podem fazer-se novamente dignas da glória a que foram destinadas. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar. Sem dúvida, mesmo nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas que vos escravizam. Neles não há mais o orgulho que emudece o coração, a inveja que o tortura e o ódio que o asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos manifestam-se a Deus e procuram elevar-se a Ele, seguindo as suas leis. Nesses mundos, contudo, ainda não existe a perfeita felicidade, mas a aurora da felicidade. O homem ainda é carnal e, por isso mesmo, sujeito às vicissitudes de que só estão isentos os seres completamente desmaterializados. Ainda tem provas a sofrer, mas estas
não se revestem das pungentes angústias da expiação. Comparados à terra, esses mundos são mais felizes, e muitos de vós gostariam de habitá-los, porque representam a calma após a tempestade, a convalescença após uma doença cruel. Menos absorvido pelas coisas materiais, o homem entrevê melhor o futuro do que vós. Compreende que são outras as alegrias prometidas pelo Senhor aos que se tornam dignos, quando a morte ceifar novamente os seus corpos, para lhes dar a verdadeira vida. É então que a alma liberta poderá pairar sobre os horizontes. Não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações de Deus sob os aromas do amor e da caridade que se expandem no seu seio. Mas, nesses mundos o homem ainda é falível, e o espírito do mal ainda não perdeu completamente o seu domínio sobre ele. Não avançar é recuar, e se ele não estiver firme no caminho do bem, pode cair novamente em mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, durante a noite, na hora do repouso da prece, essa abóbada azulada, e entre as inumeráveis esferas que brilham sobre as vossas cabeças, procurai as que levam a Deus, e pedi que um mundo regenerador vos abra o seu seio após a expiação na terra. E que assim seja. Que assim seja. No meio da leitura você vai pensando, será que isso é real? Isso é um entretenimento, isso é para causar esperança no nosso coração, mas é esperança real, gente. É promessa de que o que nós estamos passando aqui na Terra. E vou falar a verdade, quem é contemporâneo comigo aqui, da minha idade, 46 anos eu fiz semana passada. Eu não tenho grandes casos de tristeza, de escassez na minha vida. Faltava, né? Mas faltava o que a gente tinha vontade de comer. Faltava o supérfluo, né? Vamos dizer assim, né? Mas o necessário a gente sempre teve. Daí eu vou para a idade da minha mãe, por exemplo, que ela já nasceu em 1946. Hoje ela está com 79. Minha mãe ela perdeu o pai com 9 anos de idade. Muita tristeza naquela época, porque aí ela teve que sair da escola para trabalhar, para ajudar a minha avó, que tinha 4 crianças, e a minha mãe era mais velha, então imagina, eram crianças mesmo. Isso abalou muito o coração da minha mãe, deixou ela forte, sabe? Minha mãe foi muito guerreira na vida. Mas ao mesmo tempo, a gente vê como que 9 aninhos de idade você perdeu o pai, o protetor, você fica abalado, né? E aí você imaginar que tem um mundo que isso não vai acontecer. É claro que minha mãe deveria ter, né, tinha que ter passado essa expiação de perder um pai tão especial do jeito que ela conta como ele era. E aí ter que trabalhar, seu Luciano. Luciano, acho que é Gimenez. Não, Gimenez era minha avó. Lemes, Luciano Fernandes Lemes. E aí a gente pensa que hoje você vê uma criança que perde um pai nessa idade, é muita tristeza. E antes era mais comum, né? As pessoas morriam, desencarnavam. Mais jovens, né? Eu acho que ele partiu com 42 anos, uma coisa assim. Muito novo, né, gente? Foi de um AVC, uma coisa assim. Bem, morreu. E hoje a gente tem aparelhagem, medicação que você consegue, né, reverter essa situação. E aí você pensar que vai ter um mundo que não tem esse tipo de coisa que acontece. E eu converso muito com a minha mãe hoje. A minha mãe, ela tá em um nível de lucidez, assim, vamos colocar uns 70% de uma pessoa normal. Graças a Deus, esses 30% que ela não está, é aquele raciocínio que mastigava uma pessoa que hoje é acamada, né? Que, poxa, eu devia estar fazendo isso para te ajudar, eu devia estar andando, que ruim o que está acontecendo comigo. Minha mãe, ela condicionou isso, uma resiliência que entorpeceu esse lado desse raciocínio dela, então ela não abre a boca para reclamar.
e ela não se encara na situação que ela tá. Graças a Deus é muito mais fácil você cuidar de uma pessoa que não é revoltada, né? Nem triste, né? Não, nem triste, tadinha. Triste, né? Ela é muito felizinha do jeitinho dela ali. E aí eu converso muito com ela. Eu falei, mãe, a senhora já parou para pensar que a vida que a senhora viveu foi difícil, mas que na próxima encarnação, ou para onde a senhora vai, você vai ter muita alegria em tudo que você vai viver. Tanto que os sonhos que ela tem com meu pai, eu não sonho com meu pai, olha que interessante, gente. Seu multissonista, falou o famoso seu Laércio. Eu não sonho com ele, mas minha mãe sonha muito, e ela não sonha com outras coisas. Ela sonha com meu pai. E toda vez que ela sonha, ela fala que ele está num lugar muito bom. E a gente sabe que é só um mundo transitório para onde você vai reencarnar depois. Mas eu acredito que com todo o sofrimento do pessoal dessa geração, e não foi só um sofrimento em vão, foi uma lapidação. Que a minha mãe teve uma vida muito digna, muito honrada. Eu desafio uma pessoa a vir aqui em casa e falar assim, ó, a dona Isabel ficou me devendo, a dona Isabel me ofendeu, então eu vim aqui tirar satisfação. E assim, a gente ia ficar até espantado, né? Minha mãe nunca ofendeu o que eu vi, assim, pelo contrário, já vi ela ser ofendida e abençoar a pessoa. Tenho muitas lições do dia a dia que minha mãe me passou que a gente acaba pensando assim, pessoas leigas pensam, poxa, mas uma pessoa tão boa, hoje está na situação que ela está. Isso daí, gente, serve muito para esclarecer que como estamos em um mundo de expiação e provas ainda, passando para um mundo de regeneração, a gente tem que se preparar para os percalços que esse tipo de mundo vai trazer para nós. Eu e o Oceano, a gente conversa muito. Você já se preparou para a velhice? Porque o gostoso seria, com essa saúde que eu tenho de 46, eu ia até 90. Sem dor, sem... Com mobilidade. Né? Nossa, é o que a gente quer. Aí eu durmo um dia, puf, acordo no mundo espiritual. Esse é o sonho de todos, né? Mas a gente sabe que a máquina ela vai desgastando. E por estar em um mundo um pouco mais inferior desse que a gente pretende ir na próxima encarnação, vai ter essas consequências do peso desse mundo. Eu, na verdade, eu imagino que eu vou voltar até para a Terra, né? A gente não fica imaginando que vai para Sirius, talvez em uma... Vamos nada, tem muito estágio ainda. A gente tem que vir para a Terra realmente para continuar evoluindo a Terra. Nós temos que lutar para não sermos rebaixados. Sim, né? Hoje eu tô, acredito, uma Estela, acredito não, isso é verdade. Todos vocês, você está no seu melhor, você está no auge da sua encarnação. De todas, da sua evolução, quer dizer, você está no auge. Não tem como você ter sido melhor do que o que você é hoje. Algumas atrocidades que você vê na televisão, você fez na outra encarnação. Nossa, eu nunca roubei ninguém, mas na outra talvez você roubou. Então você está no seu melhor estado. Aí imagina, isso é o suficiente para eu ir para um mundo mais evoluído? Isso é o suficiente para você ajudar a Terra a evoluir? Para uma outra encarnação a gente vira aí, ó. Pensou? Eu vivia conversando isso com meu pai falava assim, ó, nossa, porque quando ele falava muito de ganhar na Mega Sena, ele ficava sonhando o que ele ia dar para um, o que ele ia fazer com o outro, incluía um monte de gente que nem sonha que meu pai incluía isso daí. E só esse desejo de querer ajudar, e ele brincava na mente dele e distraía muito a vida dele. De uma pessoa que ficou na cadeira de rodas, meu pai ficou uns 8 anos na cadeira de rodas. Aí, né? E dirigia, fazia tudo, de repente se viu ali, então essa imaginação fez os dias dele mais felizes. E ele vivia pensando, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo. Aí quando eu via que o sonho estava distante, porque ganhar na Mega Sena não é fácil, né, gente? E ele jogava direto. E aí eu falava assim, pai, vou falar uma coisa pro senhor, nós já somos ganhadores, porque a nossa família, somos em poucos, né? Porque eles moravam em São Paulo, vieram aqui para São José do Rio Preto. Isso tudo eu tô contando, gente, porque faz parte do contexto da explicação do Evangelho. Então a gente veio de São Paulo, os parentes ficaram tudo lá, inclusive meu tio Pinho que está aqui, né, de Pirapora. Eles se gostavam muito, mas meu pai viu uma oportunidade de vir aqui longe, porque vão umas 5 horas de São Paulo, né? No mínimo, né? A gente veio aqui para o interior, então se afastou e acabou ficando eu e meu irmão, e meu pai e minha mãe, né, de parentes. Aí tem os parentes da minha cunhada, do Oceander, e todo mundo se dá bem.
Não tem assim, eu e meu irmão, a gente se reúne, eu acho que eu vejo meu irmão 4 vezes na semana. No mínimo, né? A gente brinca, a gente passeia, a gente joga, os filhos deles são, assim, melhores amigos dos nossos filhos. Eu falei, pai, isso é a mega sena da vida. É isso. Você tem uma família que não tem aqueles, poxa, sério mesmo que eu vou ter que encontrar aquela pessoa? A gente teve esse final de semana na casa da minha cunhada, casada com o irmão do Oceander, e a gente vai de bom gosto. Então isso é você ser feliz na vida. Você ter uma família que todo mundo se gosta. E aí eu falava pro meu pai, o pai, já pensou na outra vida? Você vai estar lá no mundo espiritual, você vai dizer assim, o prêmio que eu quero é voltar para essa família. Aí a gente brincava, você vai ser netinho da Lívia? Você vai ser filho da Lívia, será? Filho da Lara? E era uma brincadeira feliz, e é possível, a gente sabe disso que é possível, né? Tem os filhos do meu irmão também, a Vitória, o Pedro, tem a mesma idade ali da Lara e da Lívia. E essas brincadeiras fazem com que gere esperança no nosso coração. E o texto de hoje do Evangelho não é brincadeira. Ele vem trazendo para nós que muitas dessas luzes que a gente vê no céu são mundos habitáveis. Mas por que a gente não enxerga, Stella? Foi o robô, não sei das quantas, ela viu que não tem vida, não. Não vou assustar você, mas você está vendo o espírito que está aí perto de você, do seu lado? Você está vendo os benfeitores aqui do Evangelho? Que eu lembro um dia que a gente estava no momento de oração, quem viu essa projeção foi o Sérgio Scherz, né? Que ele falou que ele viu os espíritos pegando os nomes que estavam sendo colocados ali na época que está entubado, da pandemia, está entubado, está passando mal, tal. E eu acredito muito nisso, que as pessoas estão todas cercadas por benfeitores. Nós vemos no livro Missionários da Luz, Mensageiros, o quanto que quando você abre o Evangelho e entra em um grupo de estudo, os benfeitores, ainda mais com hora marcada, do jeito que a gente faz toda terça-feira. Imagina, já tem, do mesmo jeito que nós aqui encarnados, que somos fraquinhos em disciplina, tem os nossos irmãos benfeitores, que eles são muito fortes em disciplina. Tudo na vida deles funciona à base da disciplina. Então, muitos espíritos elevados se envolvem conosco. E nós não enxergamos isso. Eu queria enxergar um espírito elevado, hein, Luciana? Mas se eles desbloqueiam a minha visão, me dê a visão além do alcance, eles desbloqueiam também eu ver espíritos que não são muito elevados. Então, eu prefiro ficar desse jeito mesmo, tendo a fé e crendo que estamos todos cercados por esses espíritos maravilhosos. E aí, pensando nisso, quando é apresentado para você um mundo melhor, não é para gerar em nós poxa, e eu tô aqui na Terra, descobri que fulano tá com um problema de saúde sério, descobri que meu ente querido ali tá passando necessidade. Isso tudo é para forjar o nosso espírito, é para nos deixar melhor. E na hora que você está atravessando essa dificuldade, você não tem muita clareza disso. O ideal seria, quando você bate um carro, você fala assim, olha que discernimento, tem que clareza espiritual. Bom, não aconteceu nada comigo, só um transtorno aí, vida que segue, obrigado, Senhor, né, por não ter sido algo mais sério. A gente fica bravo, fica chateado, e fala, poxa Deus, por que comigo? A gente dá uma reclamada, não é, gente? Mas o certo seria, o que eu vou aprender com isso? Vocês sabem, vocês se tornaram pessoas muito melhores depois de um fim de um relacionamento, depois que foi mandado embora de uma empresa, porque quando você é mandado embora de uma empresa, você avalia tudo que você fez de errado. Você pode até, na sua imaturidade, sair xingando. Tá louco, também nem queria mais trabalhar ali, não valorizou meu serviço, mas quando você está lá no silêncio do seu quarto, e o quarto é aqui, ou no silêncio da sua mente, você fala, poxa, eu devia ter feito melhor tal coisa, eu deixei a desejar em tal objetivo ali da empresa. Isso só faz você crescer. Qualquer tipo de doença faz você crescer. Qualquer tipo de doença que as pessoas ao seu redor tenham, faz você crescer. Você gera dentro do seu coração empatia, compaixão. Gera dentro do seu coração um desejo de quando tá tudo bem, fala, poxa, eu já passei por isso que o fulano tá passando, eu sei como é que é. Eu vou ajudar o fulano. É financeiro?
que seja uma ajuda, um Pix para um amigo que está vendendo alguma coisa. Esses dias meu amigo quebrou a mão, a gente falou aqui do caso dele, e aí ele ganhava comissão no trabalho, bora vender pizza. Falou, bom, bora comprar uma pizza dele. Ah, mas só uma pizza ajuda? Opa! Uma, outra pizza, oferece para um amigo. Porque, agora, se você nunca viveu uma situação difícil, você nasceu aí em um berço de abundância, pode ser que você não vai entender o que é uma pessoa estar juntando 1, 2, 3 reais para pagar a conta de luz que vai ser cortada. Então, essa dificuldade que você passa hoje vai gerar em você experiência. O Oceano agora há pouco ainda falou, né, que ele estudou 4 anos para descobrir muita coisa, dentre elas que as pessoas precisam usar meias. Só que eu vou falar a verdade, gente. Se tivesse sido só teoria, o Oceano não ia falar com tanta veemência do jeito que ele falou. Sabe por que ele falou assim? De maneira eficaz e objetiva, para que todos saíssem de suas cadeiras e fossem lá colocar meia? Porque ele lida com pacientes o tempo todo e ele vê. Ele vê ao vivo ali a pessoa passando mal, uma pressão alterada porque ela está sem meia no pé. Então, as experiências fazem com que a gente cresça, que a gente vai adquirir conhecimento, e esse conhecimento não é só da alma encarnada, é do espírito. Você leva para outra vida alguma coisa que você passou nessa vida. Ah, Estela, mas eu vou te falar a verdade. Eu já estou no 5º relacionamento. E no quinto, acabei de descobrir, fui traído de novo. Então, assim, o que eu estou aprendendo com isso? Olha, eu vou falar a verdade para você. Vasculha aí. Eu também não sei o que você tem que aprender para não se envolver de novo com uma pessoa desleal, infiel. Mas algo tem ali, algo tem nessa questão. Está se repetindo a lição. Está se repetindo a lição, imagina. Deus é nosso professor, ele usa de maneira pedagógica essas provas para que você possa adquirir conhecimento. Se está repetindo a prova, é porque você não adquiriu algum tipo de conhecimento que só você vai saber. Ah, Estela, não sei o que acontece, eu acho que é uma perseguição, que olha, eu sou formada em determinada área, eu entro para trabalhar, o pessoal me persegue, eu sou mandada embora. Já estou no 6º emprego. Desconfia de você, como diz o professor Rodrigues. Alguma coisa tem que ser melhorada ali para parar essa lição. Olha, a Livinha tá com 9 aninhos, ela tá no 3º ano. Eu duvido que a professora dela tá fazendo ela responder o que é o B com A, que é bar. Porque ela já passou dessa fase, ela já está em frases complexas. Ela já está interpretando o texto. Então, ela não precisa já lá na prova ficar passando B com A, bar, F com A, Fá, juntando letrinhas para dar uma sílaba. Não está mais nessa fase. Então, se você está vivendo provas parecidas, repetidas, é para sua evolução. Vasculha, faz uma terapia, conversa, vai no centro espírita, faz um atendimento fraterno, conversa com alguém que você acha que pode te esclarecer. Não guarda isso na sua cabeça ou coloca uma capa de vítima dizendo, poxa, eu estou no 5º relacionamento, então os homens não prestam, as mulheres não prestam, e você generaliza tudo e fala, eu sou uma vítima. Desconfia de como está sendo o início desses relacionamentos. Talvez você tá vendo que o negócio está dando errado, né? O tipo de pessoa com que você está se envolvendo, o que você está oferecendo para essa pessoa, para que ela sempre entre nessa linha de abuso. Bom, e aí para terminar, gente, eu lembro muito do espírito que acompanhou o Gabriel Martins, do livro do Newton Stuck, do Gabriel, não lembro como que é, mas é o primeiro, ele era o anjo de guarda dele, e quando o Gabriel desencarna, ele acompanha, mostra a colônia Fabiano de Cristo, que inclusive é em cima de São José do Rio Preto, que recebe os jovens da região, tudo, e chega um momento que ele vai se despedir do Gabriel e fala assim, olha, agora a minha missão era você, eu deixo você aqui, já todo encaminhado, porque eu vou voltar lá para minha família, que eu tô com muita saudade deles, que querem um mundo mais evoluído. Olha que bacana. Então a gente não para de trabalhar, não para de evoluir, e esses mundos nos esperam. Então bora para lá, gente, todo mundo junto, mas bora para a Terra também, né, amor? Para evoluir a Terra. Pois é. Eu tô querendo ir para aquele mundo, eu tô querendo fazer crescer a Terra aqui, ó.
Sabe o que eu estava pensando aqui? Que no mesmo mundo que a gente está agora, aqui encarnado, o planeta Terra, você percebe que tem gente que está vivendo num mundo primitivo ainda aqui? Percebe ou não? Eu citei isso já aqui semanas anteriores aí. Você encontra povos indígenas, povos ainda lidando com a natureza, tendo que caçar, bebendo água de rio, tomando banho no rio, coisas assim. Você percebe também gente vivendo numa expiação danada, que a gente tratou aqui em outras reflexões, de que são pessoas que cultivaram uma boa jornada, mas que passam por expiações, como por exemplo a Estela citou aqui da Dona Isabel, da mãe dela, que teve uma vida sofrida, uma vida difícil, uma vida honrada, de nunca fazer mal para ninguém, muito pelo contrário, só fez o bem. Mesmo assim, passa por dificuldades que poderiam, sem dúvida, serem maiores também. Poderia estar aí, não somente na cama, mas com dores, com aflições, com angústias, né? Então a providência divina está agindo o tempo todo, providenciando equilíbrio. Às vezes a perda de uma pequena perda de lucidez faz aí um valioso trabalho na nossa vida. Eu lembro muito da Dona Isabel enquanto estava ativa, né? Ela vivia reclamando de dor para tudo quanto é lado. Era dor na coluna, era dor no pé, era dor de cabeça, era dor no peito, pedra no rim. Ela vivia, tinha hora que ela chorava de dor renal, dor assim na lateral aqui um pouquinho para cima aqui da região lombar, né? Que é característica de cálculos renais, né? E hoje ela não tem dor nenhuma. É Deus mesmo. É deitada na cama praticamente 99% do tempo. Senta um pouco só na hora de se alimentar, né? Tomar café da manhã, almoçar. E não Porque sente ela nenhuma não dor. quer, gente. Pois é, e não sente dor nenhuma. A Vanessa Machado está perguntando aqui, Luciano, você pode explicar essa relação da meia? Vou explicar rapidinho aqui para todo mundo que eu falei no início, talvez alguém chegou agora e não viu. Quando você não usa meia, seus pés, no caso membros inferiores, ficam mais frios. E essa friagem, vamos dizer assim, gera uma chamada contração dos vasos. E essa contração faz com que o sangue não circule adequadamente nas suas pernas, nos seus pés. Então, se o sangue não está circulando onde deveria, que é nos seus membros inferiores, ele vai circular na cavidade abdominal, dentro ali, vai ficar no abdômen e no tórax, ou seja, vai haver um aumento de pressão arterial. E o seu coração vai ter que bombear esse sangue com mais força. Então, sobrecarrega o seu coração, consequentemente, ao que a gente chama de hipertensão arterial. Então, a pessoa às vezes fala assim, mas isso aqui eu não gosto de usar meia, me incomoda, meia me incomoda. Então, não use, mas se prepare, você vai ter aumento de pressão arterial. Ainda mais em época de frio. Em época de calor, você não precisa usar, né? Então, usar meia é imprescindível, porque nós precisamos ter uma boa circulação nos membros, não somente inferiores, mas nos também superiores. Sabe aquela pessoa de mão extremamente fria, geladíssima? Tá faltando sangue ali, não está tendo irrigação sanguínea adequada. Certo, Eu te fazer uma Vanessa? observação bem rapidinha quanto a isso. E aí, quando nós temos a cultura de usar o chinelo de dedo, que é aquele chinelo que prende assim, então dificulta a pessoa colocar meia. Mas quando a minha mãe, a gente descobriu que ela tinha Parkinson de rigidez, a neuro explicou pra gente que esse chinelo de dedo gasta uma energia danada do cérebro, porque você não sabe, mas o cérebro fica pensando que ele tem que se agarrar. Então ela recomendou a minha mãe usar aqueles chinelos que são aqueles que você não tem que ficar com o dedinho preso. Não é tipo Havaiana, E né? esse facilita colocar meia. Então Isso. compra o chinelinho que não é o de dedo. Isso. Deixa eu também observar aqui que a nossa querida Rúbia fez um comentário dizendo assim, Sander, talvez os povos indígenas sofrem ainda privações, mas quem sabe sua evolução espiritual é mais elevada do que nossos povos civilizados? Apenas uma pergunta, uma observação. Pois é, Rúbia, em raríssimos casos, algum espírito mais evoluído pode pedir, sim, uma encarnação vindo em povos menos civilizados, vamos dizer assim. É possível. É muito raro, mas é possível. Porque geralmente, conforme a gente vai ganhando aí musculatura espiritual, a gente quer cada vez avançar mais, quer se envolver mais na sociedade, a gente vai encontrando assim uma vida um pouco mais complexa, porém com mais rentabilidade espiritual. Quando você escolhe habitar em uma tribo indígena, por exemplo, os desafios são menores, né? As buscas são menores e as conquistas também são menores, menos abrangentes, vamos dizer assim. Por isso que é possível, sim,
mas é muito pouco provável. Você vai encontrar raríssimas exceções, como eu já vi histórias de espíritos que, por terem sucumbido à sua geniosidade, à sua grandiosidade intelectual, sucumbiram através das viciações em sexo e etc. E pediram sim para reencarnarem em locais pouco habitados, em locais mais longínquos, em continentes menos evoluídos, em continentes mais pobres, às vezes até em tribos ou em comunidades muito simples, para levar uma vida muito distante dessas possíveis, esses possíveis desafios que são as paixões, como dizem os espíritos, né? As paixões mundanas que a gente às vezes acaba sucumbindo, né? Paixões das viciações em drogas, em sexo, em disciplina das mais gerais. Portanto, Rúbia, pode acontecer sim, viu isso, de alguns indivíduos que nascem em tribos indígenas serem muito evoluídos moralmente. Isso pode acontecer sim. Porque para toda regra existe exceção, né? Então, meus amigos, voltando aqui, eu achei muito interessante que o Santo Agostinho trouxe destaques, como por exemplo, de que em mundos regenerados não haverá espaço para comandantes egoístas e que vivem tentando destruir um ao outro, como a gente percebe que acontece especialmente aqui no Brasil, no momento atual. Existe uma grande guerra política onde não há desejo de consenso, e sim desejo de aniquilação E quem está do sofrendo é a adversário. população. E por conta dessa irresponsabilidade, desse egoísmo, sofre uma população inteira. São 200 e tantos milhões de habitantes que perecem por conta de pessoas que sequer ouviram falar do Evangelho. Então, meus amigos, o nosso caminho deve ser ao contrário dessas infelizes atitudes que a gente observa hoje em dia na política geral, não falando somente do Brasil, mas no mundo afora. São poucos os líderes que desejam o bem para o seu povo de forma verdadeira. Existe sim muito mel nos lábios, mas existe pouca prática, pouca eficácia naquilo que se propõe, naquilo que se fala. Quer dizer, eu falo bem, tenho uma grande dinâmica, uma excelente aparência de que sou virtuoso, mas no fundo a gente percebe que não é isso que acontece na prática. Teoria boa, né? Então nós precisamos sair da teoria e adentrar na prática, senão a regeneração não vai acontecer. Como eu falei há pouco, no mesmo mundo que a gente está, existem pessoas vivendo em um mundo ainda primitivo, primitividade encarcerada em si mesmo. Existem aqueles que já estão mais adiantados, aqueles que estão partindo para o entendimento da bondade, já estão cultivando uma grande intelectualidade, pessoas que já têm um notório saber, um grande conhecimento, mas que ainda estão distantes de colocar em prática da bondade. Eu acho que eu até me encaixo nessa, viu? Não que eu seja um notório saber, não, mas eu acho que eu sei muito e pratico pouco, né? Eu vestindo a carapuça aqui, que a gente é fácil ficar acusando ou dando dimensão aqui das pessoas, mas sem se enquadrar, né? Eu acho que eu estou enquadrado desse quesito aí, né? Me vejo assim, se eu pudesse, se eu conseguisse colocar em prática muito do que eu sei, eu estaria muito mais adiantado. Mas por enquanto eu ainda estou na linha do saber, sabe? O praticar tá meio difícil ainda, sabe? Porque a gente ainda é vencido por essas paixões, né? Do egoísmo, às vezes da ira, às vezes do orgulho, da vaidade, etc. E aí, o Santo Agostinho coloca muito bem destacado de que nós vamos habitar em mundos e que pode ser esse nosso mundo mesmo aqui que vai se transformando, vai se regenerando, vai mudando até a dinâmica da sua natureza. Vocês acreditam que vai ser possível que hajam menos intempéries da natureza e vão haver muito menos cataclismas destruidores por conta do reequilíbrio magnético e mental da sua população? Vocês acreditam que em ambientes onde haviam grandes tempestades, vamos dizer assim, até furacões, vão deixar de existir? Porque aquela população já não vai mais merecer passar por esse tipo vamos dizer assim, de tragédia. Isso vai acontecer porque nós estamos interligados com o planeta. Se a gente vive na indiferença, vive no desequilíbrio mental, até o clima fica desequilibrado. A gente percebe isso claramente quando a gente chega num ambiente onde acabou de acontecer uma briga. Já aconteceu com você de chegar, por exemplo, visitar um parente, por exemplo, ou visitar um amigo e percebeu que o ambiente estava estranho, assim,
Você chegou, já tinha tudo acabado. Mas você falou assim, nossa, tá estranho, esse ambiente tá meio pesado, não tá? É um ambiente meio carregado, não sei, um ambiente meio... Não tô me sentindo bem aqui. Já aconteceu com vocês isso? Essa é a prova de que a atmosfera psíquica faz com que hajam modificações, inclusive no ambiente energético. Parece que essa casa tá meio estranha, não sei. Tem uma energia densa, eu respiro o ar aqui dentro, o ar não vem, não sei, parece que o ar tá... Eu tenho que puxar o ar fundo, assim, que Você sai cansado do lugar. tá difícil respirar. Você já sentiu isso? Então isso prova que você já sentiu isso. Não sou eu que estou falando, não estou inventando história. Você já sentiu isso. Isso prova que nós podemos modificar o ambiente que a gente está. Então, o nosso mundo vai ser modificado quando a gente se melhorar, quando a gente se enxergar mais como irmão e menos como inimigo. Quando a gente procurar mais a concórdia, deixar de lado as discórdias. Quando a gente se apaixonar mais pelo Evangelho de Jesus. Não necessariamente se apaixonar por Jesus, porque ele não precisa de bajuladores, nem de pessoas apaixonadas pela figura dele. Quando a gente se apaixonar mais pelo Evangelho, de colocar em prática aquilo que a gente estuda aqui, esse mundo vai se transformar. Eu vou dizer um negócio aqui que vocês vão acreditar nisso, vocês vão perceber que isso é real. Até o seu carro vai quebrar menos. Você percebe aquela pessoa está sempre numa linha negativista e parece que tudo em volta dela quebra, lâmpada que queima, cai um raio lá no bairro, queima só a televisão da casa dela. Você perguntar pro vizinho de cima, de baixo, não queimou de ninguém, mas a dele queimou. Já reparou isso? A pessoa vai sair, o carro fura pneu. É uma energia que a pessoa emana e ela não percebe. Quando a gente se enquadrar nessa melhor escolha, nessa melhor sintonia, numa sintonia mais refinada, de olhar para o outro com mais bondade, de olhar para o outro com mais paciência, com mais benevolência, até o nosso veículo vai quebrar menos. Você está dentro dele, você que cuida dele, você que lava ele, você que anda dentro dele, ali, dirige ele, você vai dirigir de uma forma mais equilibrada, vai economizar até os freios, não vai gastar nem pastilha de freio de quase. Você pisa, você freia suave. Você não anda voando por aí. Você chega na esquina suave, você não chega voando para ter que frear com tudo, para acabar com o freio. Um ano acabou com o freio do carro. Você vai ver que teu carro, as pastilhas de freio vão durar 10 anos assim. E você está mais equilibrado. Então a matéria ao nosso redor fica mais equilibrada também. Eu conheço gente que leva o carro de vez em quando só para trocar óleo mesmo e abastecer, calibra pneu e só. O carro está rodando faz 10 anos, a pessoa nunca gastou dinheiro nenhum, manutenção. Faz a manutenção básica, né? Não precisa, não funde motor, estoura o câmbio, cai uma roda, sabe? Estoura a homocinética. Tá, meus amigos, nós vamos contagiando, não é contaminando, não, contagiando tudo ao nosso redor. As pessoas, as paredes da nossa casa, os objetos, os eletrônicos, os veículos, principalmente as pessoas. O Divaldo Franco falava muito que o amor de uma pessoa, de um homem verdadeiramente bom, pode contagiar milhões de pessoas. Já falei isso aqui, volto a citar porque é muito relevante isso. Nós vamos divulgar o evangelho sem necessariamente ter que abrir a nossa boca. Apenas com a nossa maneira de ser, de agir, com o que a gente fala, com o que a gente faz principalmente. Mundos regeneradores serão compostos de pessoas, como diz Santo Agostinho, muito mais ligadas ao bem, muito mais distantes das influências negativas. Ou seja, para o mal nos alcançar, ele vai ter uma grande dificuldade. Esse mesmo mal que habita em nós, e que às vezes ainda vai continuar circundando por um tempo ainda, mesmo quando a gente entrar definitivamente nesse mundo regenerado. Esse mal vai ficar assim, nossa, mas dá um trabalho para conseguir arrumar alguém, viu, para influenciar. Agora, como é que está hoje? Como que é o ambiente hoje? O mal chega aí e fala, eu não sei para onde que eu vou, viu? Onde que eu tô, para onde que eu vou? Tem tanta gente para eu influenciar aqui que tá facinho de eu pegar. Todo mundo pensando em um triturar o outro, né? Então tá fácil. O serviço do mal hoje ainda tá fácil. Ele se liga facilmente. Agora no futuro, o Santo Agostinho já previu. Vai ser difícil a influência. Nós vamos entrar num patamar de mais elevação,
de um equilíbrio mais fino. Nós vamos precisar muito menos de influências e de auxílios exteriores, que nós mesmos vamos ser capazes de nos equilibrarmos. A gente já falou aqui também em outros momentos, nós vamos ser muito mais encorajados e com muito mais facilidade de colocar em prática o chamado autopasse. Não vai precisar mais de alguém te dar passe, você mesmo se dá o passe. Você mesmo se programa para se reequilibrar. Você vai mentalizar assim, quero permanecer agora com a minha mente iluminada, ver as coisas boas da vida, quero tirar essa dor de cabeça. Aliás, dor de cabeça não vai nem existir mais. Você mesmo se protege, sem necessariamente ter que obter aí um auxílio exterior. Nós vamos aprender a nos curar. Nós vamos descobrir de forma tão fantástica como é que funciona a nossa fisiologia humana, que nós vamos mentalizar as nossas glândulas, que são produtoras de hormônios, que regulam o nosso metabolismo, e nós vamos potencializar elas. Por exemplo, vou mentalizar aqui agora o meu pâncreas, para que ele trabalhe em harmonia. E ele produza a insulina suficiente para que o meu sangue permaneça numa viscosidade adequada, para que a minha circulação seja boa. Porque se ele não trabalhar direito, que a minha insulina ser produzida em menor quantidade, o meu sangue vai ficar mais viscoso, mais grosso. Então, meu sangue vai circular com menos eficácia, vai favorecer, como vocês podem ver, pé diabético é o pé onde o sangue não circula. Pé frio, de quem não põe meia, de quem não agasalha, de quem vive em friagem, é igual pé diabético, o sangue não circula ali. Por isso que eu falei da meia aqui, né? Usem meia e tal. Então, o indivíduo diabético logo começa ali, tem a amputação do dedo do pé, depois corta metade do pé, depois corta o pé inteiro e vai subindo. Depois corta ali do joelho para baixo e vai subindo. Então, nós vamos ser capazes de mentalizar o nosso pâncreas e dizer assim para ele: pâncreas, trabalha direitinho, você é o cara. Você é eficaz naquilo que você faz. Produz aí a quantidade equilibrada para que o meu sangue flua bem, para que a insulina possa ser produzida de uma forma adequada naturalmente, para que eu não tenha que tomar injeções de insulina, como muitos diabéticos, né, no diabetes tipo 2, tem que tomar. Então, olha que interessante isso. Nós vamos informar, por exemplo, a nossa glândula pituitária, que fica bem aqui no centro do céu da boca. Se você pegar o dedo aqui e colocar no centro do céu da sua boca, ela fica ali bem atrás dos nossos olhos, bem no meio do centro do nosso cérebro. Aliás, no centro do nosso crânio, melhor dizendo. É do tamanho de um grãozinho de feijão, a nossa glândula. Ela é responsável pela nossa conexão espiritual. Você vai tornar ela vigorosa para que a nossa facilidade de comunicação com essas energias bondosas que estão ao nosso redor, para que essa comunicação seja mais facilitada, ou seja, eu possa ter melhor acesso às influências que querem me trazer benfeitorias. Como, por exemplo, nesse momento, quando a gente vai fazer o evangelho aqui, eu já mentalizo isso. Que eu possa servir de instrumento do alto para que essas mais de 100 pessoas, 100 aparelhos ligados aqui, não percam seu tempo ouvindo eu falar aqui abobrinhas. Para que seja eficiente a minha comunicação e eu possa transmitir para vocês algo relevante e que não pertence somente a mim. Sem dúvida nenhuma, e sem querer puxar a sardinha para o meu lado, nem dizer que estou em vantagem em relação a ninguém, não é esse o caso, de forma alguma, porque está acessível a qualquer pessoa. Eu não sou privilegiado, ninguém é privilegiado por receber esse tipo de acesso, ou seja, de receber influência bondosa. Basta você pedir, peça e obterás. Não foi isso que Jesus ensinou? Pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Busca e achareis. Busque isso. Nós estaremos entrando nesse mundo de regeneração. Ou seja, é a autorregeneração. Independente do mundo, o mundo pode continuar igual. Nem que, às vezes o mundo aqui, nosso planeta, vai continuar mais ou menos igual ele é hoje pelos próximos 1000 anos. Mas e eu? Será que eu vou continuar igual? Esse cara aqui de 2025, pelos próximos 1000 anos? Será mesmo que lá pelo ano 2800, 2900, o ano 3000, será que eu serei esse mesmo indivíduo aqui? Obviamente que não, nenhum de nós será. Estaremos num nível muito mais avançado. Isso é altamente, para mim, estimulante. É altamente, assim, empolgante. Eu me sinto empolgado com isso.
Enquanto muitos enxergam assim um regresso ou um retrocesso da moral humana, eu enxergo como tudo sendo necessário para um grande despertar espiritual. Você percebe que hoje nós temos muito mais clareza em observar o que é joio e o que é trigo? Vocês percebem isso? Vocês percebem que antes tinham coisas que pareciam que era assim, você não sabia qual que era do sujeito. Hoje você sabe qual que é do sujeito. Hoje ninguém mais consegue se esconder. Hoje está tudo às claras. A gente percebe, por exemplo, pequenez nas ironias, nos deboches, nos desrespeitos, na indiferença, no desejo mórbido de vingança e de destruição do outro. Isso mostra a pessoa assim, antes ela guardava dentro dela, ela não contava, hoje ela conta. Bendita a rede social, hein? Que tirou o véu, que nos encobria aquela aparente leveza, aquela aparente bondade, mas que no fundo estava travestida, estava escondida atrás de maquiagens. Vocês percebem que hoje está tudo claro? Que não dá mais para a gente se esconder e as pessoas não conseguem se esconder de nós mais. Vocês percebem isso? Então, isso faz parte de um processo evolutivo. Por mais que a gente pense assim, mas parece que hoje em dia o mal se manifesta muito mais, né? O mal sempre existiu, gente. Ele existia ainda com mais intensidade. É que hoje ele está sendo mais facilmente detectável. E essa clareza na nossa detecção não é sinal de retrocesso, é sinal de avanço. Então não tema o mal. Se matricule no bem. Outro dia, vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Só a Estela que sabe disso aqui, que eu contei para ela. Uns 20 dias atrás, eu estava meio desanimado, assim, sabe? A gente olha essa política aí, eu fico um pouco desanimado, sabe? Com algumas coisas, né? E aí eu tava de moto ainda fazendo reflexão, assim, pedindo uma ajuda aí. Falar, não, alguém me dá uma luz aí, sei lá. Vou nem falar com Jesus, não, porque eu sei que Jesus tem muita ocupação, né? Mas se tiver algum amigo próximo aí de Jesus puder me dar uma instrução, eu vou agradecer. Na hora que eu pensei isso, gente, juro pra vocês, me veio assim na cabeça, ó, faz sua parte. Você não sabe o que tem que fazer? Você sabe, não sabe? Eu pensei, eu sei. Então faça. Não se preocupe com mais nada, não. Tem coisa que a gente sofre, que são problemas que não são nossos. São problemas que outras pessoas construíram e nós estamos aqui para ajudar essas pessoas. E aí me veio na cabeça assim também, talvez muita coisa que você vive, você não mereça passar. Então, o que você pode fazer? Se você está aí, é para você ajudar. Agora, se você tem que passar, então você tem que passar, pronto. Passe bem. Pague suas contas com dignidade, sem reclamar. Senão você fica assim, meu Deus, vamos lá pagar meu cartão de crédito amanhã. Nossa, tem que juntar um monte de dinheiro aí, um monte de dinheiro para conseguir pagar meu cartão. Você não gastou? Você não fez a conta? Então não ache ruim de pagar. É isso que me veio na cabeça. Vamos continuar trabalhando no bem, vamos continuar fazendo a nossa parte, vamos continuar de cabeça erguida, sem ceder à tentação de revidar, de entrar na mesma onda. De assim, como Jesus falou, né? Ofereça outra face, você toma um tapa na esquerda, ofereça a direita. Não pense em fortalecer suas mãos e em estapear as pessoas aí também. Se estão te estapeando, se estão nos estapeando, vamos resistir. Resistir assim, resistir ao desejo do revide, não revide. Vamos seguir em frente. Tomou um tapa ali, segue em frente. Tapa que eu digo, tapa moral, né? Tapa mental, tapa na esperança. Então não perca a sua esperança não. Vamos seguir firmes. Vamos observar o que tem de lixo por aí pra gente não ser produtor dele. Você vê um monte de lixo por aí, não vê? Liga a televisão pra você ver, você vai ver um monte de lixo. Não pegue pra você. Vamos reciclar esse lixo. Não é nem esconder ele debaixo do tapete, não. Não é nem jogar ele num lugar que você não consiga ver, não. Vamos reciclar ele. O lixo precisa de ser reciclado. Ele não pode desaparecer. Não é isso?
Então é isso, gente. Nossa reflexão de hoje é essa, é sobre o assunto dos mundos regeneradores. E semana que vem, olha que bacana que vai ter, ó, progressão dos mundos. Olha aqui, ó, de novo, o nosso Santo Agostinho, ó. Continua ainda em Paris, 1862, ó. Semana que vem, hein? Vamos finalizar a nossa oração? Bora. Eu vou lá cuidar da minha mãe. Como disse a Cíntia Simone aqui, ó, perseverem, o Brasil não vai se desviar da sua missão. Livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Com certeza. Pois é, gente. Amar a nossa pátria, amar o nosso povo, amar as nossas terras, amar a nossa civilização. Amar o nosso povo brasileiro, acima de tudo, não é isso? É isso aí. Gente, valeu a companhia aí, obrigada. Vou cuidar da minha mãe agora. Jesus abençoe a todos. Pega essa aguinha pra fluidificar, meia no pé e bora lá. E eu tô com a minha aguinha com salzinho rosa aqui, ó, no Tchau, fundo. tchau. Ó, um pouquinho, uma pitadinha de sal aqui, ó. Vamos ao nosso momento da oração. Te convido para essas reflexões aqui que vamos fazer. Vamos lá. Senhor Jesus, mestre amigo, é uma grande alegria poder falar contigo, Senhor, e descobrir que estamos aqui pelo menos na tentativa de trilhar o bom caminho que o Senhor nos orientou. Mestre, te agradecemos pela oportunidade dessa semana termos liberado aí de tua parte essa permissão para estarmos aqui reunidos. E descobrimos hoje com grande entusiasmo do que está por vir aí pela frente. É muito promissor o nosso destino. Vai ser muito mais alegre, muito mais saudável, muito mais produtivo. Vamos viver mais anos, com tempo mais bem aproveitado. Vamos despertar antes do que despertamos aqui nessa atual encarnação. Nós percebemos isso claramente, mestre, quando nós observamos crianças que hoje nascem e em muito pouco tempo já começam a falar, a andar. Parece que antigamente demorava tanto. As crianças começavam a andar depois do primeiro ano de idade. Hoje, com poucos meses, já está sendo demonstrado para nós aí o avanço, inclusive desses que já estão encarnados aqui entre nós. Crianças que com um aninho já estão falando, já estão sabendo se comunicar. E antigamente, há não muito tempo atrás, elas começavam a se manifestar bem depois dos 2, 3 anos de idade. Que maravilha, mestre, perceber o avanço não somente na teoria do que somos informados pelo nosso Evangelho, mas perceber na prática. Perceber aqui com a clareza de bons olhos, olhos de ver, como o Senhor nos orientou, nós tivéssemos. Te pedimos, mestre, essa capacidade de enxergar com mais clareza, nos distanciando da ansiedade, do desespero, do medo, das angústias da vida, transformando cada oportunidade, em cada momento, em crescimento, em observações saudáveis que vão transformar as nossas atitudes. Aquilo que eu vejo de errado, que eu possa aprender a não reproduzir, a não praticar, a não dar sequência. Senhor Jesus, abençoe cada um de nós aqui presentes nessa corrente de prece. Irmãos mundo afora, irmãos brasileiros, irmãos de outras nacionalidades, irmãos que moram no sul, no norte, no nordeste, em outros países. Abençoe também aqueles que vão nos acompanhar em outro momento, por não poderem estar aqui conosco pessoalmente, aqui nessa manhã, pelos seus afazeres. E, Senhor Jesus, te agradecemos imensamente, pois nós sentimos a tua presença e as tuas deliberações. Percebemos com clareza que existem vários avanços acontecendo, vários progressos de ordem tecnológica, de ordem moral, de ordem material, que a nossa humanidade possa caminhar segura, confiante, cada vez mais próximas dessa irmandade, dessa fraternidade que nós desejamos muito que chegue logo. Senhor Jesus, abençoe, como foi falado aqui hoje,
como citados assim como muitos maus exemplos. Abençoe a nossa classe política do nosso país, de outros países. Todos os líderes possam trabalhar para o bem de todos, sem perseguições, sem ódios, sem vinganças. Que possam trabalhar visando a paz daqueles que são seus tutelados, que eles escolheram para os cargos que ocupam. Senhor Jesus, muito obrigado por essa semana abençoada, por essa manhã. Te agradecemos muito por estar conosco. E o Senhor mesmo disse que onde estivessem dois ou mais, o Senhor estaria também. Então nós sabemos da tua presença entre nós. Te agradecemos pela confiança que o Senhor deposita em nós de realizarmos esse trabalho singelo, mas feito de coração. Abençoe nós todos, Mestre. Nós te abençoamos também. Queremos continuar caminhando ao teu lado e te pedimos permissão para que semana que vem possamos estar aqui novamente, todos com muita saúde, com um grande despertar, com a mente lúcida, clara e consciente daquilo que nós podemos alcançar. E o que nós vamos alcançar é muito belo, muito maravilhoso, que nos enche o coração de esperança, de alegria. O porvir é maravilhoso. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais essa manhã, e que assim seja.